Como é habitual da minha parte, gostava de começar com algumas perguntas de reflexão que vão conduzir aqui a nossa conversa. E são elas as seguintes. Por que é que gostamos tanto do Natal? E por que é que gostamos tanto de momentos parecidos como este? Momentos parecidos como este em que nós celebramos esta festa do Natal. E como é que podemos caracterizar esta festa do Natal, a forma como celebramos esta festa do Natal, não é? Há aqui alguns adjetivos que eu selecionei, que eu acho que descrevem bem, que caracterizam bem a celebração do Natal, a forma como tradicionalmente nós costumamos celebrar o Natal. O Natal é positivo, no sentido em que todo o ambiente sociocultural, não só em Portugal, obviamente, mas em todos os países que celebram o Natal, o ambiente sociocultural, de repente, na altura do Natal, transforma-se num ambiente muito positivo. Tudo é positivo. As afirmações são positivas, as atitudes são positivas e assim por diante. Outro adjetivo, o Natal é solidário. Há um espírito de solidariedade muito forte também que entra no Natal, não é? E entra no Natal de uma forma muito particular. Ao longo do ano também existe, mas no Natal é com uma intensidade maior. Os vizinhos, os amigos, mesmo aqueles que não nos conhecem, são solidários, procuram ser solidários. O Natal é amoroso, não é? Há um clima de amor e de carinho durante o Natal. O Natal é altruísta. Há um espírito de entreajuda. Há um espírito muito forte de ajudar o outro. O Natal é harmonioso. Existe uma harmonia muito grande. Evitamos no Natal, toda a gente evita ao máximo o conflito, as tensões. Portanto, existe uma grande harmonia. O Natal é pacífico. Lá está. Procuramos estar em paz com as pessoas e procuramos que as pessoas estejam em paz connosco. O Natal é contemplativo. O que é isto? Significa que nós assumimos uma atitude de atenção para os detalhes, para o ambiente à nossa volta. Contemplamos o ambiente, contemplamos as luzes, contemplamos as árvores, contemplamos a beleza, contemplamos a cidade, contemplamos tudo com muito mais afinação do que no resto do ano. O Natal é prazeroso. Estamos com uma disponibilidade, uma disposição grande de experimentar coisas e de ter prazer. O Natal é alegre. Há muito espírito de alegria no Natal. As pessoas evitam coisas tristes, conversas tristes e assim por diante. O Natal é comemorativo, porque de facto é uma celebração. Tudo isto é o Natal que nós costumamos celebrar. Mas porquê é que nós procuramos que seja assim? Porquê é que mesmo as pessoas que não têm fé também celebram o Natal desta forma? Porquê é que há todo este espírito em volta do Natal? Voltaremos a esta pergunta. Vamos agora ver o que é que o anjo que apareceu aqui, este vai ser o foco da nossa mensagem aqui em relação ao texto, o que é que ele está a trazer, o que é que ele está a dizer, não é? Em primeiro, o anjo, como o próprio texto diz, traz novas de alegria, traz boas notícias. Eu quero enfatizar este aspecto. São boas notícias. Não são más notícias. São boas notícias. Mas porquê é que são boas notícias? É isso que nós devemos perguntar nesta altura do Natal em particular. Porquê é que são boas notícias? São boas notícias porque Jesus é anunciado para nascer, mas não é só isso. São boas notícias porque Jesus, ao nascer, vem resolver um problema. E nós, às vezes, perdemos isso de vista, não é? Jesus vem resolver um problema em que a humanidade toda está mergulhada. Não é? Existe um problema entre os seres humanos. Existe um problema na humanidade que Jesus vem resolver. Se prestarem atenção, o nome dele, eu acho que muitos de nós sabemos isso aqui, o nome dele significa... há diferentes conotações. Deus que salva, ou aquele que vem salvar em nome de Deus, o Messias que salva.
mas o denominador comum no nome dele é salvação. E os judeus, não sei se todos estão cientes disso, mas o nome de Jesus em hebraico é um nome muito comum em Israel. Sempre foi muito comum. E Yeshua não é um nome singular. Às vezes pensamos que é um nome singular que foi dado a Jesus. Mas é um nome muito comum. Na verdade, o nome de Josué, por exemplo, do Velho Testamento, tem o mesmo significado que de Yeshua. E ao longo da história do povo de Israel, muita gente recebeu o nome de Yeshua. Muita gente. Era comum haver pessoas na rua que se chamam Yeshua. Por que que isso acontece? Porque havia na história dos hebreus, dos judeus, essa ideia de que Deus precisa de salvar a nação. Eles foram salvos, libertos por Deus, como se lembram, no Egito. E desde a altura em que eles foram libertos por Deus no Egito, a salvação tornou-se um tema principal no seio do povo de Israel. E como se devem lembrar também, o povo de Israel esteve muitas vezes envolvido em aflições. Foi invadido por várias nações ao longo de vários séculos, em várias situações diferentes. Portanto, muitas vezes Deus teve que intervir para salvar o povo das complicações em que eles se metiam. E lembrem-se que a maior parte dos problemas que o povo de Israel vivia nacionalmente tinham a ver com o pecado. Eles pecavam, o pecado trazia as suas consequências e depois Deus, o Salvador, tinha que enviar um profeta ou um herói, digamos assim, para salvar o povo da aflição em que o povo se encontrava. Então o povo de Israel estava habituado a esta ideia de Deus intervir para salvá-los do pecado e das consequências do pecado. Deus intervir para salvá-los. Então, Yeshua era um nome que era dado comumente, tendo isto em mente, que Deus interviu muitas vezes e interviria muitas vezes. E no futuro, interviria através do Messias, que viria para resolver o problema do pecado e as suas consequências. E o que os judeus estranharam muito foi com Jesus, e por isso muitos deles não aceitaram Jesus, foi que ele veio para salvar os judeus de alguns dos problemas, mas não de todos, porque eles tinham essa imagem que o Messias virá para transformar a sociedade, erradicar o mal, os nossos problemas e as nossas dificuldades, tirar a opressão de cima de nós, de outros povos, transformar radicalmente a sociedade. E quando Jesus veio, ele traz uma mensagem de salvação, de perdão, de libertação. Então eles estranharam, porque não era este o Messias que eles esperavam. O que eu quero focar aqui nesta parte é que realmente Yeshua, esse nome dado a Jesus, tem uma razão de ser. Há uma ideia que é cultural, que é tradicional, que é histórica no seio do povo de Israel, de que Deus intervém para libertá-los dos seus problemas causados pelos seus pecados. E no fundo, quando o anjo está a dar esta boa notícia, ela é uma boa notícia porque, mais uma vez, há este anúncio. Mas este anúncio é diferente de todos os outros, porque de facto o Messias prometido nasceu e ele vem para resolver o pecado, mas vem para resolver também as consequências do pecado. Resolver o pecado e as consequências do pecado. Por que é preciso um Salvador? Um Salvador só vem para resolver dificuldades de alguém que está numa aflição. Senão ele não receberia essa missão de ser Salvador, não é? Ele vem para nos salvar porque nós estamos metidos numa grande alhada, em grandes dificuldades. E sabem o que acontece? É que esta é a única coisa. Há muitas que o homem não pode fazer, mas esta é, pensando na dimensão da missão de Jesus, é a única coisa que o homem não pode fazer por si próprio. O homem tem capacidades que parecem muitas vezes infinitas. Olhem para o avanço tecnológico à nossa volta. Tanta coisa tem avançado, tem progredido tanto. As instituições que nós criamos são fantásticas.
E tudo indica que vamos avançar ainda mais, evoluir ainda mais como civilizações e como sociedades. Mas esta é a única coisa que o homem não consegue fazer por si próprio. Ele não consegue resolver o problema do pecado. E ele não consegue resolver as consequências do pecado. Vocês vão ler a história na perspectiva dos filósofos, na perspectiva dos historiadores, na perspectiva dos antropólogos e assim por diante. Há um denominador comum ao longo da história. A humanidade sofre. E sofre por uma razão. Tirando as questões naturais que o homem não controla, todo o sofrimento é causado pelo próprio homem. E já passaram milénios e ninguém consegue resolver o problema. Criamos grandes instituições baseadas na lei, por exemplo, os direitos do homem, pensando nas Nações Unidas. Uma instituição para quase que obrigar os seres humanos, obrigar as nações, obrigar as pessoas a lembrar que há direitos fundamentais de qualquer ser humano, seja de que tribo for, seja de que nação for, seja de que etnia for. Todo ser humano tem direitos essenciais e que têm que ser respeitados. Mas mesmo assim, continuamos a ser um mundo conflituoso, problemático, com desrespeito pelos direitos do próximo, com problemas seríssimos ainda por resolver. Esta é a questão que o homem não pode resolver. E por isso, quando o anjo traz as notícias, são notícias de grande alegria. Porque Jesus vem resolver o maior e o principal problema dos seres humanos. Então são notícias de grande alegria. E voltando um pouco para trás, lá na altura em que o mundo foi criado, segundo a perspectiva bíblica, em que há um Deus que criou o homem. Voltando lá para trás, porque sabem, nós às vezes não prestamos atenção a isso, mas a maioria dos nossos problemas está relacionado com o que aconteceu lá atrás. E a maioria dos comportamentos humanos está relacionado com o que aconteceu lá atrás. O que é que aconteceu? Deixamos de confiar em Deus? Os nossos antepassados deixaram de confiar em Deus? Acreditaram numa mentira? Desviaram-se do plano que Deus estabeleceu para a felicidade deles? E lembrem-se que quando Deus criou o mundo e criou o homem, pôs o homem num ambiente perfeito. Tudo era bom. Não havia dor. Este é o projeto de Deus para a humanidade. O projeto de Deus para a humanidade é isso. É aquele paraíso que o homem perdeu. Este é o projeto de Deus para a humanidade. Nós desobedecemos a Deus. A confusão toda que estamos a viver ao longo de milénios, ou talvez até, como dizem alguns, ao longo de milhões de anos, tem a ver com a nossa desobediência. Nós fomos os causadores de tudo isso. Perdemos o direito de permanecer no paraíso. Fomos expulsos do paraíso. O que é que havia lá no paraíso? O que é que havia lá no paraíso? No primeiro paraíso. O paraíso era um ambiente positivo. Tudo era positivo. O paraíso era um ambiente de solidariedade perfeita. O paraíso era um ambiente de amor perfeito. O paraíso era um ambiente de harmonia perfeita, onde existia a harmonia perfeita entre o homem e Deus, e o homem e a criação. Harmonia perfeita. O paraíso era um ambiente pacífico, um pacifismo perfeito. Não havia conflitos. Nenhum índice de conflito. Nenhum indício de conflito. O paraíso era um ambiente de contemplação, onde os primeiros seres humanos contemplavam a beleza daquilo que Deus tinha feito para eles. Deus pôs-os num ambiente perfeito e eles contemplavam a beleza. O paraíso era um ambiente de prazer perfeito. O homem tinha prazer no paraíso.
Inclusive, sabem, é interessante que até aqueles prazeres que nós queremos rotular-se de maculados foram criados no paraíso. Não é? O prazer sexual. O prazer sexual não começou com a queda. O prazer sexual foi criado no paraíso. Éden significa paraíso. Não é? O paraíso era um lugar de conforto. Conforto total. Não havia desconforto nenhum. Tudo era perfeito. Deus fez tudo perfeito. O paraíso era um lugar alegre. Não havia maldade no paraíso. O que acontece hoje, sabem o que é? O homem tem saudades de onde veio. Ele sente falta do lugar onde ele veio. Ele quer voltar lá no fundo. Ele quer reconstruir aquele lugar no seu dia a dia. Todos os esforços dos seres humanos para viver algum momento feliz são tentativas de reproduzir o paraíso que perderam. Todos os esforços do homem, no sentido de procurar a felicidade, são uma busca incansável de retorno ao paraíso, de onde tiveram que sair por causa do pecado. Vocês já perceberam, por exemplo, quanto nós perseguimos o conforto? Vocês já se perceberam quanto nós perseguimos o conforto? O quanto nós perseguimos o equilíbrio interior, a paz interior? Vocês já viram isso? O quanto nós perseguimos relacionamentos perfeitos? Por que nós estamos atrás de todas estas coisas? Por que as coisas nunca nos satisfazem? Mesmo nós as tendo, elas nunca satisfazem totalmente. Porque elas não são paraíso. Elas não são paraíso. Mas ao mesmo tempo nós temos saudade desse paraíso e queremos voltar a este paraíso. E não há forma de voltar ao paraíso a não ser através de Jesus. Jesus veio para voltar a colocar o homem no paraíso. Jesus veio para voltar a colocar o homem no paraíso. E sabem, nenhuma busca na terra, nenhum esforço de construção de um lugar feliz, alguma vez vai poder substituir o paraíso. Por isso, em certo sentido, nós nunca estaremos satisfeitos. Nós nunca estaremos satisfeitos até estarmos de novo no paraíso. E mesmo nós que um dia entregamos a nossa vida a Jesus, não estamos completamente livres desta realidade que eu acabei de explicar. E acho que vocês vão identificar-se nisso. Mesmo nós que temos Cristo, se formos honestos connosco mesmos, não estamos plenamente satisfeitos ainda. Há sempre alguma coisa que perturba a nossa paz e o nosso sossego e a nossa alegria. Estamos sempre à procura de alguma coisa. Nós dizemos para nós mesmos, quando eu casar eu vou ser feliz. A gente casa. Depois, afinal, falta ainda qualquer coisa. Quando eu terminar a minha formação académica e receber um diploma, aí eu vou ser feliz. Quando eu tiver a casa dos meus sonhos, aí eu vou ser feliz. Quando eu viajar muito para todos os países do mundo, que eu sempre sonhei em viajar, aí eu vou ser feliz. O que é que acontece? Eu acho que vocês vão se identificar nisto. Nós chegamos a essa etapa, concretizamos essa etapa e até desfrutamos dessa etapa, desfrutamos daquilo, mas depois falta sempre alguma coisa. E vamos atrás da próxima coisa. E conseguimos aquela outra coisa, mas depois ainda falta alguma coisa. Nos relacionamentos acontece isso muitas vezes. As pessoas casam com alguém ou namoram com alguém e no início, esta é a pessoa que me vai preencher. Esta é a pessoa mais perfeita. Encontrei a minha alma gêmea. Depois de algum tempo, falta alguma coisa ainda. Depois vão atrás de um outro relacionamento.
depois de um outro relacionamento, depois de um outro relacionamento. Nós estamos a andar assim na nossa experiência de busca do prazer e da felicidade. Recebemos uma coisa, sentimos que ainda não é aquilo. Vamos atrás de outra. E depois vamos atrás de outra. Esta é a busca incansável das nossas almas pelo ambiente perfeito, onde a felicidade será perfeita. Onde a felicidade será perfeita. Esta é a nossa busca. Jesus veio e com a sua vida, com o relacionamento com Ele, Ele já nos trouxe esta satisfação em potencial, mas ainda não é total. Ainda não é absoluto. Por quê? Porque somos imperfeitos ainda e ainda vivemos num ambiente imperfeito. Somos imperfeitos ainda e ainda vivemos num ambiente imperfeito. Um dia Ele virá, pela segunda vez, como Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, para transformar a nossa natureza. Para nos dar uma natureza perfeita, incorruptível, que não sofre danos. Nem daquilo que falta, nem daquilo que temos. Vamos receber uma natureza, uma consciência, uma mente, uma alma perfeitas. Quando Jesus voltar a segunda vez. E por outro lado, Deus vai nos levar de novo para o paraíso. Só que este paraíso é o paraíso versão 2. Porque na versão 1 do paraíso, o mal pôde infiltrar-se e corromper os homens. Na segunda versão do paraíso, o mal não terá como se infiltrar mais. Acabou. Será definitivo. Satanás não vai poder infiltrar-se. Nenhum mal vai poder infiltrar-se. E aí, nós vamos ser felizes. Esta felicidade que nós buscamos todos os dias, vamos finalmente alcançá-la e para sempre. Por isso é que Jesus, na conversa que ele teve com a mulher samaritana, ele disse: mulher, a água que eu te der vai ser como rios a jorrar para a vida eterna. Rios a jorrar para a vida eterna. Para a vida eterna. É um movimento. Não é aqui nesta terra. É um movimento para a vida eterna. Na eternidade, nós vamos, de forma plena e absoluta, receber tudo aquilo que Deus nos prometeu. Vamos voltar de novo ao paraíso. E já ninguém vai precisar de construir a casa dos seus sonhos. Porque todos nós vamos ter a casa dos nossos sonhos. Já ninguém vai ter problemas de autoestima. Porque Deus vai nos dar uma identidade perfeita. Já ninguém vai precisar de um parceiro, uma parceira para o preencher. Já ninguém se vai sentir inseguro emocionalmente. Porque Deus, Ele mesmo, vai ser a nossa segurança. Ele vai estar conosco. Nós vamos estar com Ele finalmente. Já não vamos precisar de nada para nos preencher. Nada mais para nos preencher. O ambiente será perfeito. Nós seremos perfeitos nesse dia. Por isso as novas de alegria de Jesus aqui são novas de alegria. Porque alguém pode pensar que Jesus está a falar apenas para aquele momento. Tudo o que Deus faz em nós tem um efeito imediato, mas tem um efeito eterno. Naquele momento, para os pastores, é uma grande notícia, porque eles estão a pensar no Messias, o Salvador. Mas talvez estão a pensar só de forma imediata. Mas, na verdade, aquilo que Deus vem fazer vai para além deles, ia para além da época deles, ia para outras gerações no futuro, para que toda a humanidade pudesse de novo entrar no paraíso. Então, é assim, meus queridos. Neste dia que vocês estão a celebrar o Natal. E vão fazer festa, e vão estar com a família, e vão comer, e vão se alegrar, e vão ter paz. Façam isso, é muito bom. Façam isso, é muito bom. Mas façam isso com a consciência do porquê é que estão a fazê-lo. Façam isso com a consciência de que algo grandioso, algo que as nossas mentes ainda nem compreendem na totalidade, foi feito por este menino. E por isso nós estamos a celebrar
esta festa. Por isso nós estamos a comemorar. Lembrem-se disso. Por outro lado, este momento que vocês estão a ter, ele vai ser momentâneo, sabem? Num certo sentido, ele vai passar. Ele vai passar. Daqui a 2 dias já é outro dia. Daqui a 1 mês já estamos num outro tempo. As prioridades são outras. Os focos são outros. Voltam as depressões. Voltam as dificuldades. Voltam as ansiedades. Voltam as preocupações em relação ao futuro. Sabem porquê? Porque esta festa que vocês vão fazer em casa, ela não vos pode preencher. Ela não vos vai preencher na totalidade. Ela não vos vai preencher na totalidade. Não vai. Porque nós às vezes temos esta ilusão, criamos essas ilusões dentro de nós. Agora vamos ter um momento feliz. Este momento vai ser bom, vai nos preencher. Ele vai vos preencher em parte. Ele não vai vos preencher por completo. Não vos vai preencher por completo. As buscas pela felicidade vão continuar. E é natural que continuem, como eu disse aqui. É natural que continuem. Mas tenham paciência. Tenham paciência com Deus. Creiam nas promessas do Evangelho. Creiam em Jesus Cristo. Confiem nele. Permaneçam firmes com Jesus Cristo. Todos os dias andem com ele. Amem-no. Obedeçam-lhe. Procurem saber mais sobre ele. Procurem aprender mais sobre ele. Alimentem-se da sua pessoa todos os dias. Porque as promessas dele vão se cumprir. Um dia, vocês vão voltar lá, ao paraíso. Um dia, vocês vão ser felizes. Plenamente felizes. Estas promessas vão se cumprir. Assim como a primeira promessa da sua vinda, ela se cumpriu. Esta outra promessa também vai se cumprir. O Messias virá e aí vocês serão plenamente felizes. Por enquanto, não esperem que a felicidade vai encontrar-se aqui nesta terra. Hoje ultrapassaste um problema, ganhaste uma vitória. É por isso que eu tenho, sabem, eu ganhei uma aversão a mensagens demasiado... Não vou dizer mensagem da prosperidade, porque Deus quer que nós sejamos prósperos. Não tem problema que nós sejamos prósperos. Mas toda aquela mensagem que nos quer injetar a ideia de que tudo é positivo, tudo é bom e a vida vai ser boa, tudo depende, é só fazeres alguma coisa e vais ser feliz, é só fazeres alguma coisa e vais ser feliz, é só fazeres alguma coisa. Isso é uma ilusão, é uma mentira. Hoje vences um problema, amanhã aparece outro. Hoje ganhas uma vitória, amanhã aparece uma outra batalha. Esta é a norma da vida terrena. E vai ser assim até o Senhor voltar. Hoje tens muito, amanhã tens menos, no outro dia tens pouco, depois voltas a ter muito. Esta é a realidade da vida. Por isso o apóstolo Paulo sabe o que era. Um bom aprendiz de Jesus. Aprendeu tanto na sua relação com Cristo, que ele chegou a afirmar uma passagem que é muito mal aplicada nos nossos dias. Ele disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece, mas posso porquê? O que é que vem antes? Aprendi a ter muito e aprendi a ter pouco. Aprendi a viver a vida nas suas diferentes manifestações. Porque um dia vem uma doença, a gente vê de uma doença, depois amanhã é uma fatura, depois amanhã é uma dívida, depois amanhã é alguém que se zanga connosco e temos que reconciliar aquela relação, depois amanhã é isto, depois amanhã é aquilo. Estas são as constantes da vida. E nós temos que aprender a viver nelas sem muita estranheza, com estabilidade, com equilíbrio, com o máximo equilíbrio possível, sabendo que vamos falhar por vezes porque ninguém é de ferro, a nossa natureza ainda não é perfeita, ainda é corruptível, sabendo que vamos cair, sabendo que vamos sentir dor, sabendo que de vez em quando vamos ficar deprimidos, isso é absolutamente normal, sabendo que de vez em quando não nos vai apetecer continuar a viver, que também é absolutamente normal, sabendo todas estas coisas, vivendo a vida com normalidade, esperando com os olhos fixados no futuro.
fixados em Jesus, que aquele dia chegará. Aquele dia chegará. Mas ainda não é hoje. Aquele dia chegará, onde eu me vou alegrar com Ele para sempre. Por isso, eu vou ler de novo e terminamos com isto. Capítulo 2, versículo 10. O anjo apareceu. Uma manifestação da glória divina encheu aquele lugar. Epá, eu não sei se nós teremos o privilégio de ver algo assim algum dia. A manifestação que houve lá, não é? É a glória visível de Deus. Quando Deus manifesta visivelmente a sua glória. Normalmente, a glória de Deus manifesta-se com luz, muita luz, e às vezes uma luz tão forte que os seres humanos não conseguem sequer olhar para ela fixamente. Muitas vezes é através do fogo que Deus manifesta. Eu não sei como foi aqui, porque o texto acho que não detalha, não é? Mas houve grande resplendor e eles ficaram com medo, naturalmente, porque os seres humanos, a natureza humana, a consciência humana não está habituada a este tipo de experiências. Não está habituada a este tipo de experiências. Por isso, quando um homem vive estas experiências, ele fica com medo. Eu já tive uma experiência assim. Em sonho. Em sonho. Mas como que o meu espírito estava acordado. Eu vi uma luz que eu nunca vi. Nunca vi. Em nenhum lugar neste planeta. Nunca vi. Nunca vi a tecnologia humana reproduzir a qualidade daquela luz. O meu coração entrou numa aceleração a mil. Eu não conseguia controlar as minhas emoções. Eu bloqueei, eu gelei perante aquela luz. Mas, quando a luz vem do Senhor, o Senhor também traz paz. E Ele diz, não temam. Não temam. E disse-lhe, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria. Grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi hoje nasceu o Salvador. Olhem aqui os adjetivos. Salvador, Cristo, Senhor. Salvador, é óbvio, já falamos disso. Cristo também já falamos disso. O ungido ou o escolhido, não é? E o Senhor. O Senhor, que é um termo que é usado só para a pessoa de Deus. Aquele que tem domínio sobre todas as coisas. E depois houve uma grande manifestação no versículo 14. Porque apareceram, para além daquele anjo, juntaram-se a ele uma grande multidão de anjos. Porque um momento de uma notícia como esta, tão importante, que tem dimensões cósmicas, tem um alcance cósmico. Esta notícia tem um alcance cósmico. Não é só para aquelas pessoas. Precisa de ser testemunhado pela grande corte celestial. Então a corte celestial veio para testificar aquele anúncio. Para dar testemunho. E eram muitos anjos, diz aqui o texto. Boas notícias. Notícias de alegria. E os anjos, depois daquela situação, daquela manifestação e daquela notícia, eles próprios começam já a espalhar a notícia por toda a parte. Vocês já repararam como muitas vezes na Bíblia isso acontece de forma automática? Sobretudo no Novo Testamento, eles veem a glória de Deus, a glória de Jesus, as palavras de Jesus e de repente começam a divulgar. Começam a divulgar. Isso é que se chama evangelismo orgânico, natural. Não precisa de formação, não precisa de um pastor a estimular, não precisa de nada. Eles veem a glória de Jesus e começam a divulgar, começam a partilhar a todas as outras pessoas. Isso faz-me pensar, porque poderíamos dizer, será que nós conhecemos Jesus de facto? Porque esse é um padrão que nós identificamos lá no Novo Testamento. Eles veem Jesus, vivem alguma coisa com Jesus, depois começam a divulgar.
Nós só divulgamos aquilo que mexe connosco, aquilo que impacta a nossa vida, não é? Será que Cristo realmente nos encontrou e nos impactou, nos tem impactado? Bom, mas isso é pergunta para reflexão. Enfim, queridos, era esta a reflexão que eu tinha para vocês hoje.